Culto, 1/4 de hora, 15 minutos de palavra, 15 minutos de oração, 15 minutos de louvor, 15 minutos de ações de graças, 1/4 da palavra. Graça e paz em nome de Jesus. Estamos iniciando mais 1/4 de hora. É isso aí, 15 minutos de palavra, de devocional, meditando numa palavra de oração, 15 minutos de clamor, 15 minutos de louvor e adoração e 15 minutos de ações de graça. Eu fico com você os primeiros 15 minutos te estimulando a orar, a clamar ao Senhor, a buscar um relacionamento com Deus. Você está vendo aí que o nosso cenário mudou? É que eu estou aqui em missões no Sergipe. É isso aí, Sergipe, Aracaju, essa terra linda e maravilhosa. Estamos aí nessa linda paisagem aqui. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Daqui a pouco você começa a ouvir aí as cigarras e o barulho do campo, né? Vamos lá. A vida espiritual, ela tem alguns segredos espirituais. E um desses segredos é a perseverança. Não é um minutinho de oração que você já vai ter uma experiência tremenda com Deus. Você precisa de um relacionamento com Deus. Marcos capítulo 4, versículo 25, Jesus diz assim: porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, nós precisamos alimentar esse momento de comunhão com Deus. Agora, é importante registrar tudo que o Senhor tem ministrado ao seu coração. Não confie na sua mente e também não ocupe espaço na sua mente para aquilo que você pode registrar num diário ou para aquilo que você pode digitar num arquivo de computador. Use a sua memória só como uma peneira para selecionar, examinar tudo e reter o que é bom. Se não anotar, há 99% de chances de você esquecer. Quando você cria o hábito de fazer uma síntese, um resumo e salva esse registro, ou escrevendo num diário ou no computador, e de tempos em tempos você relê esse registro, você vai começar a ver o que Deus já ministrou na sua vida. Se você tem a prática com o computador, você pode abrir diversos arquivos com temas e assuntos diferentes, e agora você vai registrar aí em pastas diferentes com um assunto específico. Não, pastor, eu não tenho a prática de computador. Então você pode comprar pequenos cadernos e você pode fazer cadernos de diferentes assuntos com temas específicos por cada caderno. Nós precisamos aprender a ser bons despenseiros de Deus. O que é um despenseiro? O despenseiro é aquele que organiza bem a despensa, aquele que vai selecionar os ingredientes para fazer um bom prato. E aquele que organizou bem, ele sabe aonde ele guardou cada coisa. Olha só o que o apóstolo Pedro vai nos dizer na sua epístola, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Deus foi muito gentil em nos convidar, em nos incluir para essa excelente obra do seu reino. Agora, nós precisamos ser bons despenseiros, despenseiros zelosos, de confiança, e para isso nós precisamos saber organizar os nossos registros, para reter mais daquilo que Deus tem ministrado ao seu coração. Precisamos aprender a meditar e considerar os ingredientes saborosos da palavra de Deus. Quando você organiza suas ideias, você aprende mais. Quando você administra bem a despensa espiritual, você se torna mais eficaz numa ministração com muito mais conteúdo, com mais informações e também tendo mais recursos para explorar um texto. Jamais vamos receber mais se não temos administrado adequadamente o que já nos foi dado até aqui. Uma forma eficaz é organizando os seus registros para que assim que necessário, você saiba onde consultar e usar as informações que você já arquivou. Vamos voltar lá para o texto de Marcos, capítulo 4, versículo 20. Jesus está dizendo acerca da parábola da candeia.
4:21 ele disse-lhes: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama? Não, vem antes para se colocar no velador, porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. E disse-lhes: atendei ao que ides ouvir, com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Faça dos seus arquivos um relato detalhado das verdades espirituais que estimulam o seu espírito, que o Senhor ministrou em seu coração. Aprenda a usar os seus registros. Os melhores recebedores obtêm mais oportunidades. Se deixarmos cair o que Deus nos deu, Ele irá parar de nos dar mais. A frase "com a medida com que medirem" refere-se à maneira como você reage e vive à palavra que você ouve. Você tem que receber e colocar em prática na sua vida. Se guardamos a palavra de Deus em nossos corações com grande zelo, esforçando-nos não apenas para sermos meros ouvintes, mas para sermos praticantes, então Ele nos medirá segundo a nossa percepção com o mesmo grau de diligência. Mas essa passagem também contém uma advertência muito clara. Se nós formos negligentes com as percepções que Deus nos dá, Ele retirará de nossas vidas até mesmo aquilo que pensávamos ter. É impossível aproveitar e reter tudo que Deus nos dá, a menos que anotemos, a menos que nós registremos. Lucas capítulo 12, versículo 48, Lucas 12, 48, mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Nós precisamos ser encontrados fiéis em relação às coisas que Deus nos entregar. Precisamos aprender a administrar bem as oportunidades e o conhecimento, o conteúdo que Deus ministra às nossas vidas. Mateus capítulo 13, verso 12 diz: porque àquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Uma vida abundante em Cristo não é recebida passivamente, mas ela é obtida com esforço. Tem um preço, uma disciplina, tem que ter zelo. Um bom dispenseiro tem que ter em prática uma disciplina. Ele está fazendo a sua devocional, ou ele vai digitando num arquivo, numa pasta específica com aquele tema, ou então ele vai registrando nos seus cadernos com temas específicos. Seus registros, com o passar do tempo, vão se tornar a sua biblioteca portátil de consulta em suas mãos. Esses registros são uma matriz de recursos sobre muitos tópicos que você pode reler quando estiver estudando determinado assunto e ainda enriquecer seus registros com mais e novos conteúdos. O salmista, no Salmo 119, versículo 16, ele vai nos dizer assim: alegrar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Alegrar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei, guardarei, reterei a tua palavra. Quando Deus nos alimenta com a percepção da palavra, nós temos que adotar todas as medidas necessárias para reter o máximo daquela verdade em nosso coração e colocar em prática na nossa vida. E um tremendo segredo para se tornar eficaz o que Deus te deu é a meditação. Infelizmente, o diabo roubou essa tremenda técnica de aprendizado e hoje, muitas vezes, quando nós falamos em meditação, logo pensam em uma coisa mística ou técnicas mundanas. Não, de jeito nenhum. Primeiro, porque o diabo não é criativo. E, em segundo lugar, porque a meditação ela é estratégia, ela é ferramenta de Deus. Foi dita pelo salmista lá no Salmo 1 e também, muito antes de Salmos,
Foi a estratégia que Deus deu a Josué quando ele foi colocado como sucessor de Moisés. Josué capítulo 1, versículo 8 nos diz: não se aparte o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Meditar significa reduzir o ritmo da leitura e contemplar cada palavra e cada frase, procurando significados mais profundos e mais completos. É através da meditação que nós liberamos as riquezas ocultas da Bíblia. A palavra de Deus é como uma montanha de vastos bolsões de joias e veios de ouro. O lugar secreto é o nosso momento de escavar. Descobrimos várias camadas do rico entendimento à medida que nos aprofundamos mais. Ponderamos sobre cada palavra e relemos os versículos várias e várias vezes. Temos que pressupor que cada versículo tem mais significados do que já descobrimos e precisamos aprender a ler as entrelinhas. O que o texto está querendo dizer diante da cultura da época? Mediante o contexto, por quem e quando, a quem ele foi escrito. A meditação é a arte de você escavar o máximo que você pode daquela palavra. Cada e toda palavra tem uma mensagem de Deus para você. A palavra escrita de Deus, ela é revelada como palavra viva, através do poder do Espírito Santo de Deus. Salomão, no capítulo 2 de Provérbios, versículo 6, 6, ele nos diz aqui um segredo. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. À medida que meditamos em sua palavra, entramos em seu espírito e gritamos de todo o nosso coração: Senhor, fala comigo. Percebemos que sem a ajuda dele, nunca liberaremos as riquezas da sua magnífica palavra. À medida que meditamos na palavra, o nosso espírito está buscando diligentemente novas percepções. Muitas vezes, nunca serão encontradas até você reservar um tempo para sentar e observar o texto, considerando cuidadosamente o seu conteúdo e implicações. As contradições aparentes, às vezes, contêm as maiores verdades ocultas. Algumas porções têm muito mais do que apenas uma aplicação. Uma das melhores maneiras de meditar na palavra de Deus é fazer perguntas ao texto, é conversar com a palavra viva e eficaz. Quem foi que escreveu? A quem ele escreveu esse texto? O que ele está falando e por que ele está falando? O que o versículo quis dizer e qual a aplicação prática que ele serve para a minha vida? Como que essa verdade pode mudar a minha história? Que lição prática eu posso tirar desse texto para hoje? O lugar secreto é o lugar onde Jesus te alimenta pessoalmente. Quando o Espírito Santo personaliza a palavra para as circunstâncias da sua vida, o poder de sustentação de sua palavra personalizada tem a capacidade de carregá-lo em meio à grande tribulação. Essa é a verdadeira fonte de vida. Essa é a palavra viva e eficaz. Provérbios 16, 26. O trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca o instiga. O Senhor começa alimentando você com a sua palavra, que te saciará de forma inigualável seu apetite. Mas isso também despertará uma incrível fome por mais de Deus. Que a cada dia você possa entrar mais na presença do Senhor e viver um tempo com Ele, de comunhão, relacionamento, intimidade, encontrando novos níveis e descobrindo o novo de Deus a cada dia. Pai de amor e Deus bendito, ensina-nos, ó Pai, a cada dia a viver a Tua verdade. Ensina-nos cada dia, Senhor, a colocarmos em prática as verdades que temos ouvido. Que cada dia possamos meditar na verdade da Tua palavra e extrair dela aquilo que o Senhor tem para nós de ensinamento. E que possamos, Senhor, viver uma vida de comunhão e relacionamento na Tua presença, no nome precioso de Jesus. Amém e amém.
Se essa palavra falou com você e ministrou ao seu coração, compartilha ela com outras pessoas. E se você quer assistir as demais das nossas devocionais, entra lá no nosso canal www.mentoreados para mentorear. Mais de 50 devocionais de oração e de devocional com Deus. Ou também no nosso canal do youtube.com/torreforte. Clica em vídeos e lá você tem mais de 1000 vídeos ali. Você pode também nos encontrar no nosso canal do youtube.com/torreforte. Valeu demais e até a próxima no nome de Jesus. Culto, um quarto de hora.